Esse livro foi legal, Rafa, porque ele foi escrito quando eu estava há 1 ano aqui. Tá. Então, assim, hoje eu tô há 8 anos, eu vivi outros 7 anos de experiência. Mas o grosso a gente vive no primeiro ano de chegada. E é o tal do choque cultural. Porque conhecer os Estados Unidos, muita gente conhece da nossa turma do Brasil, da elite, a classe média alta, turma que viaja, ou televisão, filme. Mas morar é diferente. Quando você começa a morar, você começa a ter o dia a dia, o cotidiano ali, que começa a te dar umas lições comparativas interessantes. Então eu conto algumas histórias disso. Exemplo bobo, assim, mas... Pô, eu vou a show, fui a show de rock, eu gosto. Uma vez no supermercado, o sujeito virou e falou assim, não foi comigo, foi com a minha ex-mulher. Tava na frente da fila, ela chegou antes, o cara... aquela coisa de cortar presunto no Publix, não sei o quê, dos frios, o cara virou e chamou ele, né, o senhor ali que tinha chegado depois. Ele virou e falou, não, ela chegou antes. E a minha ex-mulher apenas olhou e agradeceu, falou, obrigado. E o cara, ele realmente mostrou um olhar de perplexidade, porque ele não entendeu por que ela estava agradecendo. Ele chegou a ficar confuso, ele virou assim, mas então você não chegou antes de mim? Ela, não, eu cheguei. Ele falou, então por que você está me agradecendo? Ela, não, porque você avisou a elas de forma gentil. Então essas coisinhas do dia a dia, você vai vendo o abismo, né, de uma sociedade de confiança, de boa fé, para uma sociedade de malandros. E isso era o que pegava, porque muitas pessoas perguntam, por que você saiu do Brasil? Vários motivos, são vários. A gente conversa com muito brasileiro, você pergunta muito isso no programa. Cara, a imensa maioria dos meus vizinhos lá, por exemplo, é violência, coisa assim. Mas eu, além de tudo isso, acrescentei o seguinte, eu não aguentava mais a questão tóxica da malandragem carioca. Eu sou do Rio, só eu posso falar, só os cariocas podem falar mal do Rio. Se paulista começar a falar mal do Rio, eu vou sair em defesa, né? Mas o Rio de Janeiro, Rafa, ele cansa em dobro. Porque é como um amigo meu definia, o problema do Rio é que tem malandro demais para otário de menos. Todo mundo se acha malandro naquele troço. Então eu comecei a falar assim, o jeitinho brasileiro me incomoda. Eu era um cara que não pegava acostamento para ir para a estrada. E eu escrevi um texto sobre isso. Não ao acostamento. E viralizou. Porque muita gente falou, cara, eu também sou assim, não sei o quê. Então eu comecei a perceber que uma pessoa com o meu perfil, ela vivia desesperada num país como o Brasil e num estado como o Rio de Janeiro. Numa cidade como uma cidade maravilhosa. E aí eu falei, esse livro aqui vai ser um ataque ao jeitinho brasileiro, à malandragem brasileira e em consequência, uma defesa dos valores que eu identifico na América que eu quero que um dia sejam também os do Brasil. Fala o nome do livro, porque a turma dá... Então, eu botei um question mark para ser gentil, né? Brasileiro é otário? É uma pergunta. Mas muita gente brincou assim, isso é uma pergunta retórica. Eu falei, não, o alto custo da nossa malandragem. O subtítulo que eu acho que a mensagem que eu quero levar. Né? Custa muito caro a gente não ter no Brasil uma sociedade de confiança. A gente percebe aqui o custo de transação como é menor. Muito mais baixo. Eu vendi um carro... Né? Isso foi outra experiência legal que eu botei num texto que viralizou. Eu vendi um carro naquelas CarMax da vida que você entra lá, usado e tudo. Eu vendi em 45 minutos. É coisa de louco. Cara fez um appraisal lá do meu carro, justo, não foi malandro, foi muito sincero, muito perto do mercado ali. Ele tem que ter a margem dele. Eu aceitei, em 45 minutos toda a burocracia resolvida. Eu saí com a minha placa debaixo do braço, que a placa é sua, e o cheque no meu nome. Inacreditável. Em 45 minutos. Então, o custo de viver num país como o Brasil, onde você vive virando o pescoço, achando que todo mundo quer te pegar, é muito alto esse custo. Né? Então, o livro é um apelo para que os brasileiros entendam que eles não são malandros, que eles estão criando um país de otários, um país onde o famoso perdeu o mané. Né? Você paga o pato. Esse era o ponto.